972, 95,1 MHz. Rádio 95 FM, Candeias do Jamari. 95. Eu gosto. 95. Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas é a hora certa em Rondônia. E nós estamos aqui para começar o nosso Falando a Verdade dessa... Hoje é? Terça-feira, né? Terça-feira, dia 23 de agosto de 2016. Ai, você tem sorte? Você acha bom ter sorte? Ter boa sorte? Sorte não é uma coisa mágica que abençoa algumas pessoas e outras não. Uma pessoa é sortuda porque se comporta de maneira sortuda. Existem truques que comprovadamente ajudam a atrair sorte. Dedique-se a eles por algum tempo, como um mês, por exemplo, e você certamente notará diferenças na sua vida. Vale a pena. O esforço pessoal é importante, porque por meio dele você pode estar preparado para tirar vantagem da sorte, ou porque, tentando muitas e muitas vezes, tem mais chances de ser ajudado por ela. Haja como uma pessoa de sorte. Primeiro, multiplique as chances. Sabe aquele conhecido que vive ganhando em promoções? Ele ganha porque joga. Participe mais de concursos. Seja sociável. Quanto mais pessoas você conhecer, maior é a chance de que alguma delas traga boas notícias, como, por exemplo, uma oferta de trabalho. Tenha calma. Se você vive correndo, jamais terá a sorte de notar aquela nota de R$50 dando sopa na calçada. Busque o novo, faça coisas diferentes. Com isso, sua chance de ter sorte se torna estatisticamente maior. Aceite o acaso. Não tente ser racional o tempo todo. Aceite que a vida tem coisas aleatórias. Medite. Meditar ajuda a tomar boas decisões, o que é essencial à sorte. Um estudo constatou que as pessoas sortudas meditam com mais frequência. Acredite. Se você não acredita que vai encontrar sua cara metade, provavelmente não vai encontrar mesmo. Seja otimista. Não dê bola para os números. Queria se candidatar a um concurso concorridíssimo, mas desistiu porque a chance era pequena. Ao desistir, ela passou a ser de 0% e facilitou a vida do sortudo que conquistou a vaga. Como disse Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade,
Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Presidente interino Michel Temer, nesses 100 dias de afastamento da presidente Dilma, já teve mais reuniões políticas que Dilma em 6 anos de governo. Sexta-feira em São Paulo, ele esteve com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, ele jantou com a bancada do PSDB, com os tucanos. Ontem almoçou na casa do presidente da Câmara dos Deputados com os líderes dos partidos, está lidando aí com votações na Câmara para o ajuste fiscal e a reforma da Previdência, os dois absolutamente necessários para a sobrevivência da presidência e o equilíbrio das contas do país, o que garantiria que a inflação não continuaria a subir. O governo ainda está apostando em até 63 votos contra Dilma. 18 votos favoráveis a Dilma no juízo final que começa depois de amanhã. São previsões de quem tem a tradição de acertar todas as previsões. O atual ministro-chefe do Gabinete Civil, Eliseu Padilha. 63 a 18. Ele aposta, né? Diz que pode dar 61. Vai começar depois de amanhã, dia do soldado, dia de Caxias e dia da renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. Pois é. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República suspendeu negociações de delação premiada com Léo Pinheiro, que foi presidente da OAS. Por quê? Vejam só, está na Veja dessa semana. Vazou uma delação dele, né, acusando o ministro do Supremo Dias Toffoli, numa história aí de que ele teria conversado com a OAS, se queixando que tinha infiltrações na casa dele no Lago Sul, e engenheiros da OAS foram ver as infiltrações, depois ele mandou arrumar, e engenheiros foram lá para constatar se o serviço foi ou não foi bem feito. O Léo Pinheiro está condenado a 16 anos de prisão e 4 meses, e a delação que iria diminuir a pena dele incluía o compromisso de segredo, de confidencialidade. Essa ação da Procuradoria-Geral da República, interrompendo as negociações de delação premiada com Léo Pinheiro, significa, supostamente, que não foi o Ministério Público que vazou as informações que estão na Veja. O nadador dos Estados Unidos, que quebrou banheiro e depois mentiu que foi assaltado, já perdeu 2 patrocínios importantes e o Comitê Olímpico pode tirar-lhe algumas das 12 medalhas que ele tem, né? Essa foi a parte feia da Olimpíada. A propósito, ontem eu li aqui trechos de uma carta de um médico de Nova York, né? Eu não li o trecho em que ele diz que está envergonhado com o que fez o nadador americano, né? Mas que não foi os Estados Unidos, foi o nadador e seus companheiros. E teve gente que ouviu a carta e não gostou, né? Eu não sei por que as pessoas não gostam de crítica. Crítica faz muito bem, me faz muito bem a crítica, porque aí a gente vai se corrigindo, né? Eu li a carta do americano porque eu concordei com ele, né? E ele aponta erros. Apontando erros é que faz com que a gente seja capaz de corrigir os erros e acertar, né? E jornalista tem que apontar erros, tem que criticar, porque acertos é com a agência de propaganda ou com a assessoria de imprensa dos órgãos, né, para aplaudir. Agora, gente, vejam só, baixa atividade solar no mês de julho é o que mostram fotografias do Sol feitas pela NASA. E o que isso prenuncia? Uma era glacial, uma era de gelo, uma era de frio, chamada mínimo solar. A última vez que foi registrado aconteceu em 1645. Há quadros pintando o Tâmisa congelado em Londres e os reis da França comendo alimentos gelados. Ninguém morreu por causa disso, mas é muito frio. É uma mini era
glacial. Aconteceu a ausência de explosões solares 2 vezes em julho, e isso deve aumentar segundo previsões da NASA. Não há nada catastrófico nisso, deve acontecer o mínimo solar aí por 2019 e 2020, claro que vai afetar as colheitas, nós vamos colher menos alimentos, porque o frio em excesso tem um efeito inverso do calor, o calor pode melhorar as colheitas, o frio não, né? O frio piora para a maior parte das colheitas. Agora eu penso, com que cara ficam esses apóstolos, esses profetas, esses santos da religião do aquecimento global? Com que cara vão ficar? Né? Eu sempre disse aqui, os meus ouvintes sabem, que a temperatura da Terra depende do Sol, das explosões solares, né, que afetam, que esquentam a água dos oceanos, que mudam a temperatura da Terra. É isso que acontece. Quando a atividade solar diminui, vai diminuir a temperatura da Terra. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas. 12 horas e 11 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia. Está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Como você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas, 12 minutos. Essa é a hora certa em Rondônia. Segundo Meirelles, o orçamento da União terá um limite já em 2017. O presidente interino Michel Temer reuniu ministros e líderes aliados em São Paulo para cobrar empenho na aprovação da lei que institui o teto para gastos públicos. A medida é tida como vital para o ajuste fiscal do seu governo, caso o impeachment de Dilma Rousseff seja confirmado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que foi fechado acordo para que o teto seja aplicado já no orçamento da União de 2017. E já, dentro de alguns poucos dias, estará no Congresso sendo examinado. Considerando o braço do partido nos desvios da Petrobras, ex-diretor se comprometeu a apresentar provas. Condenado na Lava Jato a mais de 50 anos de prisão, como braço do PT no esquema de propinas da Petrobras, o ex-diretor de serviços da empresa, Renato Duque, retomou negociações para colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Ele oferece informações sobre o envolvimento do partido de Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula com os desvios na estatal. Lula é um dos pontos centrais das tratativas. O ex-diretor se compromete a apresentar provas de que ele sabia das irregularidades. Esta é a terceira tentativa de Renato Duque de fazer delação. Se for aceita pela Procuradoria e homologada pela Justiça, pode ser a primeira a envolver Dilma Rousseff diretamente. Em nota, o Instituto Lula afirmou que não comenta supostas negociações de delações para obtenção de benefícios judiciais. As assessorias de Dilma e do PT não responderam. Então, a coisa está se afunilando. Está se afunilando e está chegando aonde sempre se pensou que iria chegar. Falando a verdade.
Previsão do IBRE, Fundação Getúlio Vargas, é de que o desemprego hoje em 11,3%, fecha o ano em 12,3%. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, continua compilado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Mostra que há no Brasil 10 milhões de trabalhadores informais sem carteira assinada. No início do ano, eram 9,7 milhões. A tendência é de que o número de trabalhadores informais continue crescendo ao longo dos próximos meses, sobretudo porque o mercado de trabalho não deverá esboçar uma reação este ano. Para o IBRE, a taxa de desemprego deverá encerrar o ano em 12,3%. Atualmente a desocupação está em 11,3%. Gente, é preciso que algo seja feito urgentemente para esse contingente parar de crescer e começar a diminuir. E que possamos, no máximo em 2 ou 3 anos, voltar à condição de pleno emprego. Falando a verdade. Agora 12 horas e 15 minutos. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. É hora de intervalo comercial. Nós voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na FARO. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na FARO. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual.
partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru 91,1. Pimenta Bueno 93,5. Vilhena 91,3. E Colorado do Oeste 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos é a hora certa em Rondônia. A partir de agora, com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhorte, com a gerência da Sueli Martins e mais a FM Clube Cidade Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você, que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. 12 horas 20 minutos. 12 horas e 20 minutos, agora é a hora certa em Rondônia. Candidatos que se elegeram juntos em 2012 disputam as próximas eleições municipais. Em outubro, em chapas diferentes, ou apoiam adversários em mais da metade das capitais brasileiras. Na região Nordeste, prefeito e vice se enfrentam em 6 de 9 capitais. No Norte, a aliança foi desfeita em 4 das 7 capitais. Passaram a não se entender mais. Ou porque o prefeito não queria fazer nada e o vice queria trabalhar e não conseguia, ou porque o vice não queria fazer nada e o prefeito queria que ele fizesse, mas a preguiça não deixou. Falando a verdade. Início do julgamento de Dilma Rousseff começa esta semana no Senado. Presidente afastada vai se defender pessoalmente. O rito de julgamento foi definido por líderes do Senado junto com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que é responsável por presidir o processo. Em reunião com os líderes e o presidente do Senado, Renan Calheiros, Lewandowski disse que a intenção era evitar que os trabalhos avançassem durante o fim de semana. Diante da resistência da base e do fato de que as testemunhas devem permanecer isoladas no período do julgamento, o presidente do Supremo admite que a sessão avance pela madrugada até o fim dos depoimentos. A ida da presidente Dilma, já falei aqui, volto a dizer, legitima esse processo do impeachment. Porque se fosse um golpe, ela não ia lá, não existe golpe em que o golpeado vá lá se defender. O golpe é golpe. Falando a verdade. 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardiocenter, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardiocenter, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos, hora certa em Rondônia, hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. O advogado Átila Nunes, do serviço reclamaradianta.com.br, lembra: não existe valor mínimo para compra com cartões de crédito ou débito. Se um estabelecimento comercial aceita cartões de crédito ou débito como forma de pagamento, precisa admitir o uso para qualquer valor. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito.
Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 12 horas e 25 minutos. 12 horas e 25 minutos é a hora certa em Rondônia. Sem saber, países como a Noruega e a Alemanha podem ter financiado invasões de terras por organizações como MST, com suas doações milionárias ao Fundo Amazônia. A suspeita é da CPI da FUNAI-INCRA, que enfrenta dificuldades para investigar o papel de ONGs na violência no campo. Pela primeira vez, uma liminar do Supremo Tribunal Federal proíbe uma CPI de examinar quebras de sigilo de ONGs que devem ter muito a esconder. A informação é do colunista Cláudio Humberto, da coluna Diário do Poder. ONGs investigadas são pagas com dinheiro do Fundo Amazônia para promover retomada de áreas tradicionais. É o disfarce da invasão. Somente a Noruega fez doações de 1 bilhão e 20 milhões de dólares, equivalente a 3 bilhões e 300 milhões de reais ao Fundo Amazônia, que é administrado pelo BNDES. Apenas um dos projetos financiados pelo Fundo Amazônia rendeu à ONG ISA, Instituto Socioambiental, por exemplo, 11 milhões e 700 mil reais. Um projeto para apoiar o fortalecimento das cadeias de valor de sociobiodiversidade, seja lá o que signifique, rendeu 8 milhões e 20 mil reais. Gente, enquanto isso, um montão de gente morrendo de fome, uma porção de gente sem hospital, sem médico, sem assistência médica, sem assistência hospitalar, e o dinheiro doado sendo gasto em atentados contra aqueles que trabalham. Dá para entender um negócio desse e ainda o BNDES pelo meio? Falando a verdade. Pesquisa do portal Diário do Poder mostra que 74% dos seus leitores apoiam a expulsão da senadora Cátia Abreu do PMDB. Apenas 6% são contrários ao desligamento da ex-ministra de Dilma. A senadora Cátia Abreu é do PMDB, assumiu o Ministério da Agricultura, bandeou-se para o lado do PT sem sair do PMDB, e agora 74% dos seus... Aliás, 74% dos leitores da coluna Diário do Poder acham que ela deve ser afastada do partido. O governo estadual do Rio de Janeiro pediu ao BNDES a inclusão no programa de concessões. O Estado do Rio enviou carta ao BNDES solicitando a sua inclusão nas privatizações do setor de saneamento, informou o secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, Moreira Franco. O modelo proposto pelo BNDES prevê a divisão do Rio em 4 áreas de concessão. Os próximos estados a participarem das privatizações em saneamento devem ser Bahia e Espírito Santo, acrescentou Moreira Franco. E Rondônia, quando é que vai chegar por lá, hein? Porque aqui as coisas não estão indo bem, não. Tem greve, tem insatisfação, tem uma porção de gente chateada com a forma como a empresa de saneamento local vem tratando os seus colaboradores e também os seus consumidores. Falando a verdade. Michel Temer, rapidamente falando sobre as Olimpíadas de 2016, disse que o Brasil fez uma extraordinária Olimpíada
e que essa obra é toda do povo brasileiro. Toda do povo brasileiro. Porque já tem gente aí querendo ser o pai, né? Como deu certo, todo mundo quer ser pai. O Lula disse que se não fosse ele, e que ele foi esquecido, esqueceram de mim em 3, né? E ele foi ele que... Ora, se o João Avelange, que foi a alavanca coisa, que morreu durante a Olimpíada, ninguém rezou nem um terço pra ele, porra. Falando a verdade. E trabalhos continuam para reforçar o legado e o sucesso dos Jogos Olímpicos. Quem diz isso é a jornalista Miriam Leitão. Reta final dos Jogos Paralímpicos, né? Porque eu me confundo, porque tiraram o coisa, não é mais Paraolímpicos, é Paralímpicos. E eu quero falar certo que esse Paralímpico aí não existe, é Paraolímpicos. E aí eu fico aqui gaguejando, né? Eu querendo acertar e uma força estranha me puxando para o lado errado. Então é o seguinte, na reta final dos Jogos Paralímpicos, já foram vendidos 400 mil ingressos. 400 mil ingressos é muito pouco, são apenas 17%. Espera-se que haja uma demanda maior por esses ingressos. Começa em setembro, né? A próxima semana? A próxima semana de setembro, a primeira semana de setembro, né? Deve ser bastante interessante, porque ali tem... E o mais admirável são os exemplos de superação, né? Que a gente vai ter oportunidade de ver nessa Olimpíada. E o governo federal manobra com aliados para segurar projetos que aumentam o salário do funcionalismo e ameaçam ajuste. O governo Michel Temer recuou e defendeu ontem publicamente segurar no Senado a votação de aumentos de salário do funcionalismo público, já aprovados na Câmara. Agora é o momento de segurar um pouco essa questão de reajuste, disse o presidente. Entre os reajustes que aguardam votação está o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem efeito cascata sobre carreiras do judiciário nos estados, e foi tema de parecer contrário do senador Ricardo Ferraço, na Comissão de Assuntos Econômicos. A decisão do governo veio após críticas de lideranças de partido como o PSDB. A avaliação é de que a concessão dos aumentos enfraquece o discurso do governo sobre a necessidade de medidas amargas para que as contas públicas voltem a registrar superávites. O pior é que são os mais bem remunerados que querem e que fazem questão de aumento. Ora, os que ganham menos deveriam ter muito mais necessidade, porque quem ganha o que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal, as suas necessidades já estão quase que praticamente satisfeitas, né? As suas necessidades já estão praticamente satisfeitas. Agora, o cara que ganha 2 salários, 3 salários, tem muita coisa ainda que ele quer alcançar e está muito distante dessa realização. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. Eu estourei o tempo, não foi? 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198.
Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O sertanejo universitário invade seu rádio. Festa Jovem. De segunda a sábado, às 6 da tarde. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 36 minutos. 12 horas e 36 minutos, é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade, edição desta terça-feira. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações, telefone 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. Agora 12 horas e 37 minutos. O deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, relator da Comissão Especial da Câmara que estabelece medidas de combate à corrupção, vai incluir no seu parecer proposta batizada de Informante do Bem, que visa recompensar quem denuncia casos de corrupção. Segundo o texto original do parlamentar, o prêmio poderia chegar até 10% do valor recuperado. Olha, isso aqui é uma boa. Isso aqui é uma boa, né? Isso aqui é uma boa. Muita gente vai fazer uso dessa premiação e entregar aos bandidos. Aliás, não deveria precisar de prêmio, né? Bastava a força da consciência para determinar isso. Falando a verdade. 12 horas e 38 minutos é a hora certa em Rondônia. E é hora de alto papo com Boris Feldman. O
Por que se fala tão mal dos motores dos nossos automóveis? Com gasolina, diesel, etanol ou GNV, fala-se mal porque eles são ineficientes e já deveriam ter sido banidos há tempos do nosso planeta. Só para se ter uma ideia, da energia contida num litro de combustível que se coloca no tanque, não mais do que 40% são aproveitados para movimentar o veículo. O resto é transformado em calor ou jogado fora pelo escapamento. Aliás, tem uma brincadeira. Dizem que o motor a combustão interna é o melhor aparelho de calefação que se conhece. Além dele ser ineficiente, ele queima um líquido precioso derivado do petróleo que demorou bilhões de anos a ser produzido nas profundezas da Terra e que deveria ser preservado para finalidades mais nobres pela petroquímica. E ainda pior, quando se queima um derivado do petróleo, está se poluindo a atmosfera. E não tem dúvida que o sucessor do motor a combustão interna será o elétrico, movido por bateria ou por célula combustível. Ao invés dos 40%, ele tem de 80% a 90% de eficiência energética. Tem praticamente as mesmas aplicações que o motor a combustão interna e, em termos ecológicos, ele é simplesmente insuperável. Seu nível de emissões é zero. Veste-Faro Agendado 2016.2. A Faculdade de Rondônia informa que as inscrições para o Veste-Faro Agendado continuam abertas. Últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, FIES e Ciências Sem Fronteira. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 32175151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas 41 minutos. 12 horas e 41 minutos é a hora certa em Rondônia. Os juízes e o ajuste fiscal. Segundo a coluna Notas e Informações do Jornal Estado de São Paulo, os altos vencimentos da magistratura decorrem de pressões e artimanhas para contornar o teto. Olha, isso aqui é pesado, hein? Os altos vencimentos da magistratura decorrem de pressões e artimanhas para contornar o teto. Seria bom passar limpo também isso, né? Também isso. Que artimanha? Que pressões? Quem que sofre pressão? O legislativo? As artimanhas são contra quem? O executivo? Era bom que essas coisas ficassem mais claras, mais evidenciadas. Falando a verdade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode sepultar a CPI da FUNAI e do INCRA, apesar do requerimento que a prorroga ter sido assinado por 200 deputados. A Polícia Federal vai seguir investigando crimes de corrupção e até de morte na reforma agrária. Maia teria prometido ao PT acabar com a CPI ao pedir apoio à sua eleição. O PT é suspeito de conluio com ONGs, por isso jamais permite que sejam investigadas. As ONGs, Conselho Indigenista Missionário e ISA, Instituto Socioambiental, foram ao Supremo Tribunal Federal para impedir a investigação da CPI.
A CPI da FUNAI e o INCRA descobriu o favorecimento pessoal na distribuição de lotes para a reforma agrária e no financiamento de invasores de terras. E o Supremo acatou o pedido. Agora, se quiserem, vamos supor aqui, a senhora que está me ouvindo aí, o senhor, você jovem, está começando aí para a vida agora. Se quiserem lá na sua casa investigar sobre a reforma agrária, você não vai deixar? Vai. Não tem nada na sua casa de reforma agrária, vão lá e não vão achar nada. Agora, se você tiver alguma coisa para esconder, aí você vai espernear. E é por isso que essas ONGs esperneiam. É por isso que essas ONGs não deixaram que a CPI das ONGs fosse avante. E é por isso que o Partido dos Trabalhadores também fica todo nervoso quando se quer investigar essas organizações não governamentais que vivem com dinheiro governamental. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos, é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 96. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade.
12 horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos, hora certa em Rondônia. Nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade. Agora eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a Verdade. Agora 12 horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos é a hora certa em Rondônia. Ai, 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 ai. E agora, José? A festa acabou. A governadora de Roraima, senhora Sueli Campos, do PP, mulher do ex-governador e presidiário Neudo Campos, o marido dela está preso, que foi governador também lá de Roraima, é alvo da reclamação 23.515 do Ministério Público Estadual ao Supremo Tribunal Federal por tornar obesa a sua renda familiar com a nomeação de 19 parentes para cargos de confiança. Ela é acusada de violar a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal, que colocou o nepotismo na ilegalidade em definitivo. A informação é do colunista Cláudio Humberto, do Diário do Poder. O marido da governadora, o senhor Neudo Campos, está preso em razão do desvio de dinheiro público conhecido por escândalo dos gafanhotos. A reclamação do Ministério Público chegou ao Supremo Tribunal em março deste ano, e até agora, agosto, os 19 parentes continuam recebendo seus vencimentos ilegais normalmente. A governadora nomeou 2 filhas, uma irmã, 5 sobrinhos, a nora, o sogro, o cunhado da filha. No total, a renda familiar chega a R$398 mil. Gente, e não tem quem tome uma providência, essa mulher vai para a cadeia. Bom, deve ser isso que ela quer, para fazer companhia ao marido. Falando a Verdade. Quando o secretário de Segurança de São Paulo, o ministro Alexandre Moraes, ministro da Justiça, culpava a omissão do governo federal no tráfico de armas nas fronteiras. Agora que ele é ministro, da Justiça no governo federal, está na hora dele mostrar que a sua queixa era procedente. Ele deve acabar com esse afolosamento da segurança federal e impedir a continuidade do contrabando de armas. Falando a Verdade. A Câmara e o Senado negaram ontem que tenha havido qualquer irregularidade na tramitação do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff no Congresso. As casas responderam a questionamentos feitos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. É que o PT e os seus membros, denunciaram mas não disseram que tem um processo, que o Supremo está aprovando, o Supremo Tribunal tem abençoado a Suprema Corte com a maioria formada por ministros nomeados pelo PT, de 11 ministros, 8 pelo menos foram nomeados pelo PT, que está legitimando esse processo aí. E está marcado para o próximo dia 30, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento da denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Kugler,
Se a maioria dos 5 ministros que integram a turma aceitar a denúncia, os investigados passarão à condição de réus numa ação penal. O tribunal também pode simplesmente arquivar o caso por falta de provas suficientes para justificar a continuidade das investigações. Segundo a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a campanha de Gleisi Hoffmann ao Senado em 2010 recebeu R$1 milhão do esquema de desvios de dinheiro da Petrobras. Há indícios de que o dinheiro teria sido entregue pelo doleiro Alberto Youssef. E a dona Gleisi Hoffmann com aquela cara de santa, né? Defendendo a dona Dilma. E agora, José, como é que a coisa fica, né? E Marli Caula e Irani Freire Bento, além de outras pessoas, receberam multas pesadíssimas por parte do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O TCE julgou irregular, à unanimidade, tomada de contas especial concernente ao contrato 252/2010 PGE, de responsabilidade de 2 ex-secretárias de Estado da Educação, Marli Fernandes de Oliveira Caula e Irani Freire Bento, que representaram a pasta, respectivamente, durante as gestões de Ivo Cassol e João Caula. Bom, quase todo mês aparece um ex-secretário do governo Cassol sendo chamado na catraca para pagar multa, para devolver dinheiro, para responder processo na justiça. E o senhor Caula, o senhor Cassol sempre disse que o governo dele era um governo honesto. E ele não vem defender os seus secretários. Aliás, eu soube de um secretário que o procurou e disse: governador, eu fiz isso aí porque o senhor mandou fazer isso. Mas cada um tem seu CPF. E o cara voltou para casa para chorar no travesseiro, que é lugar quente. Falando a verdade. 12h55, é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Simão, excelente! Buenos dias, Boechat. Acorda macacada. Acabou, Boechat. Ressaca. Acabou, liguei a TV e gritei: cadê todo mundo? Cadê todo mundo que estava aqui? Não é só isso não. Você ligou a TV, não viu ninguém, deu aquela saudade, aquele buraco negro e tal. Daqui a pouco vai ligar, vai ter propaganda eleitoral, presidente. Aí é que é duro. Sabe quando você se sente órfão? Sei. Sabe quando a casa fica vazia? Sei. A casa ficou vazia. Segura eles no galeão e traz de volta. Fecha, apreende o passaporte de todos eles. De todos eles traz de volta e recomeça as Olimpíadas. Aquela solidão de madrugada, que você sozinho em casa, que você desce ou vai pra geladeira, e para completar o sentimento de derrota, né, de abandono, de orfandade, você abre a geladeira, aí tem aquela meia lata de leite condensado de um mês atrás, meia cebola, que 2 ovos, 2 ovos e uma sopa de 10 dias. Vem cá, e o ataque de pelanca do Neymar, hein, rapaz? Rapaz, você viu ele ontem aqui bater boca com o torcedor? Mas nem me interessa. Mas é engraçado porque... Ele é irritado, porque ele é mimado. Não, mas o que eu acho é o seguinte: se eu fosse Jesus, você quase aquela eu processava ele por ofensa à imagem. O cara mete uma faixa na cabeça, escreve 100% Jesus e parte pra cima dos outros pra dar porrada. Que loucura. É 60% Jesus. Bate aí. Agora, sabe o que eu queria também ver? Se ele era esse macho todo, sem aquele monte de segurança segurando ele. Aí eu queria ver, se ele parte pra dentro. Jesus. Vai abatendo. Jesus, processa Neymar, Jesus. Tem síndrome de abstinência, Zé Simão. E temos, Boechat, a melhor predestinada das Olimpíadas. Então vamos a ela. Medalha de ouro da Olimpíada predestinada.
Então, o Vasco teve uma representante nas Olimpíadas. Ah, é? Tem a búlgara de salto triplo. Peraí. Breaking news. Breaking news. Vasco teve uma representante nas Olimpíadas. Infiltra uma vascaína na delegação búlgara. De salto triplo. Como é que chama? Irina Vaskuskaya. Mas até nas Olimpíadas o Vasco cai. Irina Vaskuskaya. Agora tira as crianças do carro um pouquinho aqui. Tira. Excelência. Pois não. E aquele saltador, que não é o saltador japonês, o salto com vara, que derrubou a vara com pingolim, não. É um salto ornamental, que também acho que é búlgaro ou húngaro, que atende pelo nome de família de Caraglio. Salto de caralho. Ah, não, isso não. Tem a atleta portuguesa que se chama Ana Isabel Vermelhudo Cabecinha. Não, eu fui dar um Google e tá a foto dela. É mesmo? Como é que é? É uma corredora portuguesa. Que se chama? Ana Isabel. Um nome assim, bem português, né? Ana Isabel Vermelhudo Cabecinha. É cabecinha, mas é vermelhudo. Hasta amanhã, presidente. Tchau. Hasta amanhã. 13 horas. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta terça-feira com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, um abraço. Tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.